Vamos à nossa segunda parte da aula, onde nós veremos a produção do próprio candidato, ou seja, do mesmo candidato, agora trazendo uma discursiva, né? Vamos lá. A questão discursiva é essa aqui. Considerando as atribuições inerentes aos ocupantes do cargo de auditor fiscal, ele pede a competência do auditor fiscal, né? Em sua função, né? E partindo da ideia da divisão de funções entre os três poderes do Estado, podemos, assim, afirmar, em sentido amplo, que todo ato praticado no exercício da função administrativa é o ato da administração, desenvolva objetivamente, ao termo, desenvolva objetivamente, um texto abordando os seguintes tópicos. Produção de efeitos jurídicos do ato administrativo. B. O motivo do ato administrativo e os conceitos jurídicos indeterminados. E C. A convalidação do ato administrativo e seus efeitos. Repetindo, produção de efeitos jurídicos do ato administrativo, o motivo do ato administrativo e os conceitos jurídicos indeterminados, e a convalidação do ato administrativo e seus efeitos. Ora, conhecer cada item deste é garantir ao texto o quê? Garantir progressão temática externa. Ponto número 1. É garantir ao texto progressão temática externa. Mas cuidado. Antes de você escrever sobre os itens, você tem que ver entre os itens como se dá a articulação dessas ideias. Claro, no momento em que você identifica como se dá a relação entre essas ideias, você está já garantindo o quê? A estrutura funcional ou modus operandi, ou a estrutura sistêmica, chame como quiser, dos itens. Né? É como se eu dissesse para você o seguinte: há casos em que a comissão pede para que escreva sobre 3 itens, bem específicos na lei. E quando você observa detalhadamente, você vê que 2 se alternam, por exemplo. Então, já demarca um paralelismo entre 2 itens. Ou 2 se opõem, ou 2 constituem causas, e um outro constitui consequência. Pense no assunto período e procure identificar justamente o quê? Como se dá o modus operandi. Claro, quando todos os itens estiverem o quê? Contextualizando o que está já o quê? Preceituado em lei. Isso, obviamente, atendendo a quê? A necessidade de gerar um texto que tenha o quê? Sua funcionalidade na sociedade. É essa a proposta. Toda vez que a comissão der um tema, você tem que deslocar esse tema para ambientes como a Constituição. Trata-se de uma produção de texto para concurso público. Essa é a diferença. Você tem que trazer esse tema proposto pela comissão para o quê? Para legislações específicas, para súmulas, para leis complementares, para medidas provisórias, emendas constitucionais, ok? Essa é a proposta que a comissão quer. Ela quer que você, em meio ao tema dado, ela quer saber se você sabe enxergar o tema em sua funcionalidade em meio aos preceitos legais. Né? E com vista no quê? No pragmatismo de nossa sociedade, com toda a sua complexidade e heterogeneidade. Ok? Então, vamos ver como é que o candidato se saiu? Vamos lá.
Vamos lá. Produção de efeitos jurídicos do ato administrativo. O motivo do ato administrativo e os conceitos jurídicos indeterminados. A convalidação do ato administrativo e seus efeitos. Bem, nessa discursiva, olha o que ele nos traz. O poder executivo, aqui denominado administrativo, no uso de sua função típica, relaciona-se com a sociedade por meio de atos administrativos. Olha, deixa eu voltar só para você ter a noção. Na proposta, antes dos tópicos, olha o que a comissão trouxe. Considerando as atribuições inerentes aos ocupantes do cargo de auditor, lembra isso? E partindo da ideia da divisão de funções entre os três poderes do Estado, podendo-se, assim, afirmar, em sentido amplo, que todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato da administração. Ó, é isso que ele pegou logo no início do texto dele. Ó. Todo ato praticado no exercício da função administrativa é o ato da administração. Isso que ele colocou no início, que eu vou ressaltar para você. Desenvolva com objetividade um texto, né? Olha o que ele fez. O poder executivo, agora, aqui denominado administrativo. Ok? Não foi isso que ele ressaltou lá? Que ele fez? No uso de sua função típica, relaciona-se com a sociedade por meio de atos administrativos. Bem, por objetividade. Autor está ausente. Estes atos se fundamentam no regime jurídico-administrativo, tendo como um dos seus princípios a supremacia do interesse público sobre o particular. Ó, a supremacia do interesse público sobre o particular. Veja que não tem como sair de um conteúdo que? De um conteúdo específico e objetivo. Foi isso que eles mais pediram, não foi? Porque ele está o quê? Enraizado no que está pré-estabelecido normativamente. Os efeitos, bem, passada a introdução, onde ele se ausentou por completo, de trazer uma opinião particular, agora vamos ao desenvolvimento. Os efeitos jurídicos dos atos administrativos vinculam os particulares por meio da unilateralidade e da verticalidade. São termos encontrados, né, institucionalmente. Na primeira situação, ó, se ele formou um par, unilateralidade e verticalidade, ele agora vai o quê? Vai diferenciar. Na primeira situação, o particular responde independentemente de sua aquiescência. Já na segunda, a administração se coloca em posição de superioridade em relação ao administrativo. Veja que ele está o quê? Trazendo, sem dúvida, informações sobre cada item. A unilateralidade e a verticalidade. Tá? Então eu tenho isso aqui, ó, que eu estou demarcando como sendo uma progressão interna pelo que foi dito antes. Ok? Ele convidou você para maior detalhamento sobre os referentes. Unilateralidade e verticalidade. O motivo é o pressuposto de fato e de direito em que o agente público se baseia para a prática do ato administrativo. Quando o pressuposto de direito, lei que rege a prática do ato, apresenta termos jurídicos como falta grave, ocorrem os conceitos jurídicos indeterminados. Se você olhar gramaticalmente o que ele nos traz, ele usa um verbo de ligação, você tem um sujeito,
O motivo é. E em seguida o predicativo, o pressuposto de fato e de direito, em que o agente público se baseia para a prática do ato administrativo. Atendida a essa estrutura sintática, o que segue é mais um desenvolvimento. Então, parágrafos para esse candidato, ele compreende como sendo, inicialmente, uma síntese, uma concisão de informação que, na segunda etapa do parágrafo, é desconstruída essa concisão. E aí constitui um paralelismo entre concisão e quebra de concisão. Agora, para quebrar a concisão, ele se utiliza de estruturas subordinadas. E a subordinada é a melhor estilística quando comparada com a coordenada. Lembra que vimos isso? Ó? Quando o pressuposto de direito apresenta termos jurídicos. Veja, olha o que eu vou desenhar para você. Deixa eu pegar o piloto amarelo. Quando o pressuposto de direito, pule, apresenta termos jurídicos como falta grave, o que é isso? Classifique. Isso é uma oração subordinada adverbial. Não é isso? Temporal. Ora, em seguida vem a oração principal. Ocorrem os conceitos jurídicos indeterminados. E entre a coordenada e a subordinada, ele quebra a linearidade da subordinada, colocando entre parênteses, lei que rege a prática do ato. Isso é o quê? Isso é um aposto seguido de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Lei, vem um pronome relativo, que rege a prática. É muito importante essa quebra de linearidade. Ó. Quando o pressuposto de direito apresenta, ele opta, antes de chegar com o verbo apresentar, ele opta por um aposto dentro de parêntese. Isso é quebra de linearidade. Perfeito, isso é bom. Isso dá expressividade ao texto. Pois bem, quando o pressuposto de direito, lei que rege a prática do ato, apresenta termos jurídicos como falta grave é o exemplo, né? Exemplificação. Ocorrem os conceitos jurídicos determinados. E é aí que ele alcança o quê? Ele alcança a quebra da linearidade, ele alcança uma relação de causa e consequência, uma vez que a oração principal, no final, ocorrem os conceitos jurídicos indeterminados, é a consequência. Ora, e aí ele atribui o quê? Ele atribui para a comissão uma expressiva língua portuguesa. Por quê? Porque prima pela quebra da linearidade, prima pela subordinada tendo precedência em relação à coordenada, prima por paralelismo. Veja o quanto ele apresenta nessa tela. Né? Quebra de concisão, porque ele joga de maneira concisa inicialmente, depois chega com o quê? Com a quebra da concisão, que é o desenvolvimento. Quer dizer, tudo isso está sendo visto pelo avaliador, com bons olhos. Por fim, a convalidação é o ato de correção do ato administrativo que apresenta vícios sanáveis. Veja, mais uma vez, o que é isso aqui? É a forma concisa de apresentar a ideia objetiva e, em seguida, ele quebra essa concisão detalhando. Ó. Dessa forma, a tal correção não pode atingir os terceiros de boa-fé, nem ir de encontro ao interesse público. A convalidação tem efeitos, em regra, retroativos à publicação do ato defeituoso. Isso aqui, que eu estou pondo dentro de um retângulo, é o desenvolvimento do que antes se mostrou conciso. Ele chega mais uma vez com
a informação concisa. E aqui, nesse termo em amarelo, ele quebra essa forma apocopada ou concisa. Ele quebra essa concisão. E ao quebrá-la, olha o que ele traz. Dessa forma, a tal ocorrência não pode atingir os terceiros de boa-fé. Então, ele demonstra, contextualismo, o quê? Um limite, né? Nem ir de encontro ao interesse público. Ele mostra 2 itens, vetando condutas. A convalidação tem efeitos, em regra, retroativos à publicação do ato defeituoso. Antes de partir para essa discursiva 2, permita-me uma observação que você deve ter, sem dúvida, percebido. Ele não dá hierarquia maior a uma das quebras de concisão. Se ele o fizesse, sua nota seria maior. Ou seja, quando você estiver escrevendo, se você também escolher pela forma concisa, e em seguida a quebra da concisão, faça. Mas entre um referente, que você toma a iniciativa de usar esse recurso, e um outro referente, aquele que você quiser colocar em relevo, você deve o quê? Você deve trazer, sem dúvida alguma, uma maior progressão interna, gerando para o avaliador, sem dúvida, que eu diria para você, uma maior hierarquia de um referente em relação ao outro. E isso vai garantir uma centração temática. Então, veja só. Você quer que eu escreva sobre a educação brasileira no ensino superior, na rede privada. Eu resolvo escrever sobre 3 itens. O docente, o discente, e escrever também sobre a própria estrutura da instituição educacional brasileira no ensino superior, na rede privada. Se ela, por exemplo, está atendendo às exigências do MEC, se ela está trazendo alguma renovação pedagógica, enfim, como está a própria estrutura. A relação que existir entre as sequências pedagógicas do ensino e as mais diversas instituições de ensino garantem, sem dúvida, atender ao que o mercado proporciona. Enfim, você vai devagar por aí. Pois bem, o docente, o discente, a instituição. Tem que pensar logo quem você vai colocar em evidência. E aí você demarca a centração temática. Ponto número 2. Qual é a relação que existe entre esses 3 referentes? Bem, eu tenho que ter uma estrutura sistêmica, é o que eu falo, para que o meu texto tenha o quê? Tenha imbricações entre as referenciações. E, claro, essas imbricações terão que estar o quê? Contextualizadas com objetividade, com informações objetivas. Tá? Ora, se eu vou iniciar a redação pelo desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3, eu não tenho a obrigação de, por termos 3 referenciações, eu não tenho a obrigação de trazer no meu desenvolvimento 3 parágrafos. Entenda? Claro que não. Eu posso muito bem o quê? Docente e discente. Fundir os 2 referentes num único parágrafo. E deixar o último parágrafo para o quê? Para escrever sobre a instituição de ensino. Ok? Então, quando escolhi a instituição de ensino como centração temática, ela tem que trazer maior progressão interna. Ela tem que trazer um maior número de informações.
ela tem que garantir ao meu avaliador maior imersão, mergulho, aprofundamento. Ok? E ela deve ficar, para melhor apresentação, antes da conclusão. Deixe a referenciação que você optou como centração temática, deixe para ser escrita antes da conclusão. E o que fazer na conclusão? A conclusão, ela deve trazer, sobretudo, a centração temática. Só que, não mais, predominando a objetividade. E sim, agora, predominando a subjetividade. E aí seu texto vai ganhando o quê? Vai ganhando, sem dúvida alguma, uma estrutura bem mais oportuna. E garantidora de uma nota expressiva. Quanto à introdução, você tão somente deve antecipar qual é a estrutura sistêmica que você vai garantir entre o quê? Entre as referenciações ou unidades temáticas. Mas se ausente de opinião sobre, se ausente de trazer termos explicativos, se ausente de trazer exemplificações. Vem apenas com as referenciações imbricadas sistemicamente. Ok? Vamos para mais uma prova discursiva do candidato? Vamos lá. Considerando a classificação de riscos apresentados na matriz de risco abaixo e estabelecendo que representa, respectivamente, a ocorrência de riscos das áreas de 1. Imobilizado. 2. Contas a receber. 3. Estoques. Elabore uma redação abordando os níveis de riscos apontados na matriz em relação aos testes de circularização e inventário físico a serem aplicados, justificando a resposta. E aí ele vai te dar a matriz de riscos. Aí a matriz de riscos. Ele chama a atenção para 2 itens. O nível de risco, baixo, 1. Médio, 2. Alto, 3. E probabilidade de ocorrência. Baixo, 1 e 2. Médio, se ausenta de qualquer número. E alto, 3. Repetindo. Já você teve imagem da matriz de risco. O que é que ele quer? Ele dividiu em áreas e citou os 3 números. Imobilizado, contas a receber e estoques. E quer que você elabore o quê? Elabore uma redação abordando os níveis de riscos apontados na matriz em relação aos testes de quê? Circularização e inventário físico. Vamos lá. Testes de circularização, ele começa a redação já fazendo ressalva aos testes. Testes de circularização são procedimentos de autoridade utilizados quando há necessidade de obter informações de terceiros à organização. Quer dizer, já deixou o leitor posicionado sobre a proposta, em que consiste um termo especificado em lei. E com isso, mais uma vez, ele se ausenta. Então, o autor está ausente. Com essa introdução, na discursiva, ele alcançou a nota máxima na introdução. Não houve nenhuma intervenção negativa por parte da comissão. Tá? Então, é o que eu digo. Quanto mais você se ausentar da enunciação inicial, você alcança a objetividade. E, claro, isso é importante demais. Veja, ele se utilizou do verbo ser. Lembra? Um verbo de ligação.
Teste de singularidade são procedimentos de autoridade utilizados quando há necessidade de obter informações de terceiros. E quando ele vai construir a predicação sobre a referenciação, ele é de maneira concisa, objetiva, e veja que ele não se utiliza de aspas. Ou seja, você tem que trazer a informação, e ao trazer essa informação, há dois recursos. Ou você literalmente vai trazer o que você encontra na específica prescrição normativa, ou você pode fazer uma metalinguagem e, com suas palavras, fazer o quê? A leitura do referente. É o que ele fez. Okay? É importante que entre o uso das aspas e trazer literalmente a leitura de uma determinada referenciação e você se utilizar da sua capacidade de uso de linguagem, fica com a segunda, ok? Mostra maior desenvoltura. E não se limita a ser aquele candidato que tenta mostrar que tem uma boa capacidade de memorização. Né? Capacidade de memorização é apenas algo oportuno. E quando você pega palavras, literalmente, na legislação específica e transforma para uma linguagem sua, você mostra duas potencialidades, não uma. Concorda? Pois bem, então, nessa introdução, ele foi feliz em se ausentar, ele foi feliz em gerar objetividade e em garantir o quê? A sua versatilidade quanto ao uso da língua. Eu vou deixar para o próximo bloco o desenvolvimento deste tópico, ok? Introdutório. Até lá.